faz, então, as vias sistêmicas, né? Insuflação retal, autoterapia maior, menor, o soro. O paciente, ele não sente nada. O ozônio não dói, o paciente não sente. É um tratamento completamente indolor. O que dói ali é a picadinha da agulha, né? Isso não tem como, tá? Agora, quando nós fazemos uma aplicação subcutânea, por exemplo, aí é normal o paciente sentir um pouquinho de dor. Tem pacientes que vão sentir um pouquinho de dor, tem pacientes que vão sentir muita dor. E eu vou explicar o porquê também. Mas fora o que eu vou explicar, os pacientes tem alguns que são mais sensíveis, outros menos, tá? Então, assim, a gente sempre tem que respeitar. E eu vou ensinar aqui como é que vocês vão fazer para o paciente não sentir dor. Eu já estou acostumada a fazer ozonoterapia, então para mim é muito tranquilo. É muito pouquinho a dor, assim, é uma queimaçãozinha que dá, né? É normal, tá? Então, se o paciente relatar que queima um pouquinho, gente, é normal. Por quê? Porque o ozônio, ele é oxidante. Então, ele vai dar uma ardênciazinha, mas nada exagerado. Então, se estiver muito exagerado, nós vamos ter que reavaliar as concentrações que nós estamos utilizando nesse paciente. Eu já vou explicar para vocês, tá? Então, gente, o que vai diferenciar na hora de vocês fazerem a aplicação é a concentração que você vai utilizar no seu paciente. Se vocês fizerem uma concentração muito alta, o paciente vai sentir muita dor. Tem gente que já começa um protocolo lá no paciente, fazendo já 15, 20 microgramas, uma aplicação subcutânea. Se vocês pegarem o protocolo de Madrid, por exemplo, ele traz lá para a gente, né, que a concentração máxima que nós vamos utilizar numa aplicação subcutânea é de 15 microgramas. Eu não utilizo 15 microgramas, eu não chego a 15 microgramas, tá? Então, eu considero ali o mais alto que eu chego no paciente, quando eu vou fazer uma aplicação subcutânea, de 12 microgramas. Porque dói. Se você colocar acima disso, queima, o paciente vai relatar dor. Então, se vocês verem lá, por exemplo, existe uma provetinha que eu até utilizo nas minhas aulas, que tem as concentrações, e cada concentração tem uma função. Então, se vocês pegarem a provetinha, vocês vão ver que até 15 microgramas, nós temos uma ação anti-inflamatória. Até 20 é antiálgica. Até 25 é anti-inflamatória, tá? E aí, só que assim, nas aplicações subcutâneas, nós temos que começar com doses, com concentrações baixas, e nós vamos subindo. Porque eles consideram na literatura até 15 microgramas, tá? Então, comece baixo. A partir de 5 microgramas, na verdade, a partir de 2 microgramas, a gente já começa a ter os efeitos do ozônio, tá? Mas eu sempre falo a partir de 5. Então, quando você for fazer a aplicação subcutânea no paciente, começa lá com uma concentração de 5, 6 microgramas. E aí você vai subindo semanalmente até você chegar em 12. Não precisa passar de 12, de 15. Porque até 20 a gente tem uma concentração antiálgica e até 25 anti-inflamatória, tá? Só que é até 20. Se você tiver uma concentração lá de 5, de 6, de 7, de 8, você está tendo essa função anti-inflamatória e antiálgica. Então, não é porque traz lá que é até 15, né? Até 20 que vocês vão utilizar essas concentrações. Não, respeitem os volumes e as concentrações para cada via de aplicação. Então, para cada via de aplicação, gente, nós temos concentrações e doses mínimas e máximas que nós temos que respeitar. Então, nas aplicações subcutâneas, nós vamos respeitar ali até 15. E 15 ainda já é alta, tá? O paciente vai sentir dor com 15 microgramas. Então, começa baixinho, tá? Combinado? Começa em 5, 6. Porque o que vai diferenciar
O resultado do seu protocolo é a dose final que você está dando nele. Porque você não vai fazer só uma aplicação local. Lembra que eu falei para vocês que nós temos sempre que associar com vias sistêmicas. Então, vocês vão calcular, vocês vão montar o protocolo do paciente de vocês de acordo, vocês vão somar todas essas doses e respeitar a janela terapêutica, a dose metabólica do seu paciente. Então, quando vocês forem fazer essas aplicações subcutâneas, comece baixo, 5, 6, 7, aí vocês vão subindo semanalmente, até chegar em 12 microgramas. Tá excelente, vocês vão ter o resultado anti-inflamatório, o resultado antiálgico. Sabe quando que nós utilizamos essas aplicações subcutâneas? Na área da estética e quando nós temos o paciente com dor, inflamação. Nós vamos utilizar. Mas se vocês observarem na estética, as concentrações que nós vamos utilizar para protocolos estéticos são concentrações baixas. Baixas, de 5, 10 microgramas. Não passa disso. Na subcutânea, tá? Tô falando. Depois a sistêmica é outra coisa. Nós estamos falando aqui de subcutâneo. Então, vocês vão ver que aplicações para estética são concentrações baixas. E a mesma coisa vai acontecer no nosso paciente com dor e inflamação. Comece baixo, tá? E depois vocês vão subindo. Porque se vocês começarem um protocolo numa concentração de 15, de 12, de 15, como é que vocês vão subir isso depois para potencializar os resultados? E aí sim, é aquele paciente que ele vai fazer, ele não volta mais mesmo, porque ele vai sentir muita dor. Ele vai falar, eu fui fazer esse negócio aí, não quero não. E a gente desiste, então, mas eu vou ensinar algumas técnicas aqui. Uma vez, deixa eu contar outra história. Uma vez eu fui fazer há muito tempo atrás, eu fui fechar um pacote de estética, era carboxterapia. E aí, caramba, eu fechei um pacote com 10 sessões lá. Era aquela época do Groupon, lembra que existia essas coisas de promoção, né? Peguei uma baita de uma promoção lá. E aí fui fazer um protocolo de carboxterapia. Nada contra, não, gente. Tô falando mal do carbox, não, mas o trem que dói. O trem que dói, aquilo arde, tá? E aí o que aconteceu? Eu fiz 2 aplicações e abandonei o pacote. Falei, não quero nem meu dinheiro de volta. Foi tanta dor que eu senti que eu não quis mais. Então, o ozônio, ele não dói que nem a carboxterapia. E aí, nós vamos trabalhar, então, nessas concentrações baixas que eu estou falando para vocês e subindo gradativamente para o corpo do seu organismo ter uma resposta. Aí ele vai acostumando, tá? E outra coisa, quanto mais inflamado estiver o organismo do seu paciente, mais dor ele vai sentir. Então, você pega uma pessoa com uma baita de uma inflamação, e aí você quer aplicar ozônio, você vai colocar uma concentração de 12, de 15, sei lá eu, claro que vai doer. Por isso que o processo tem que ser gradativo, exatamente, a progressão gradativa. Começa abaixo, vai desinflamando o organismo dele, para depois a gente ir aumentando, tá? E aí também, eu sempre, gente, respeito o limiar de dor do paciente. Sempre, tá? Eu começo a aplicar o ozônio, aí eu falo assim, eu já explico para o paciente. Eu falo assim, olha, o senhor pode sentir uma queimação, uma dorzinha, mas o procedimento é tranquilo, é normal doer um pouquinho. Se doer muito a ponto de ficar insuportável, o senhor me avisa que eu paro. E é isso que eu faço. Então, a hora que eu começo a injetar o ozônio no paciente, ele tá lá, ele tá aguentando. A hora que ele fala, ai, deu. Parou, gente, porque se vocês não respeitam, ele não volta mesmo. Fala, pô, tô falando que tá doendo, a menina tá aplicando aqui, quer me matar? Não é isso que a gente quer, né? Então, respeite. Aí, o que eu faço? O paciente gritou, ai, eu tiro a seringa, né, a agulha, e imediatamente vou espalhar esse gás.
Eu não posso tirar e ficar lá esperando o paciente. Aquele gás está ali concentrado. Vai doer. Então, espalha. Já faz aquela massaginha ali, ó. Espalha. É coisa rápida. Dá 10 segundos, já não tá sentindo mais nada. É coisa rápida. Entende? É uma dorzinha, assim, é uma queimaçãozinha, mas é uma coisinha muito rápida. Então, faça isso, tá? É uma dica que eu dou para vocês. Respeite o limiar de dor do paciente. A hora que ele não aguentar mais, peça para ele te avisar, porque tem gente que fica sofrendo lá calado, você não sabe, né? Fala, olha, começou a doer muito, tá insuportável, o senhor me avisa, eu paro, e tá tudo bem. Aí você dá aquela espalhada no gás e fica tudo bem. Aí você continua aplicando. E aí ele vai ganhando confiança em você, porque ele sabe que a hora que ele vai falar, a hora que ele falar para, você vai parar, tá? Então façam isso. E aí, vocês então precisam sempre lembrar do seguinte: começar lá com doses baixas, respeitar o limite de dor do seu paciente. E outra coisa importante, tudo isso, todas essas aplicações, a quantidade de gás, tudo isso precisa ser calculado, tá bom? Mesmo nas aplicações locais, nós temos que incluir a dosagem, né? A dosagem da aplicação local, nós temos que incluir no nosso protocolo, na nossa dosagem geral, tá bom? Mesmo que seja baixa.